Na aula passada que nós estávamos juntos, o senhor Haroldo, o que nós fechou? Nós fechou as primeiras palavras, eu não vou trazê-las de novo, mas eu vou trazer uma explicação resumida. Primeiro, o Urashi vem trazendo para nós por que Deus resolve começar com esse texto e não trazendo os mandamentos primeiro. Tipo, eu podia começar já com a saída do Egito, né? Ou com a entrada dos 10 mandamentos já, né? Um livro de mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. E não, começa contando a história da criação. Por acaso o povo dele não conhece a história da criação, não sabe quem é que criou, né? Mas se ser feito será aí. Por acaso eles não sabiam quem criou todas as coisas, precisa Deus explicar? Claro que não. Isso aqui, o Urashi traz o seguinte, que isso aqui, primeira coisa, é um tipo de testamento. Para que no futuro, quando as pessoas chegarem para o povo judeu e falar, olha, vocês roubaram Canaã. Existiam 7 povos que moravam lá, vocês invadiram, vocês tomaram, vocês roubaram Canaã. O povo judeu responde, ó, vocês conhecem as escrituras, vocês sabem da Torá, o mundo é de Deus, foi ele que criou. E na realidade Deus dá o que ele quiser, porque tudo é criação dele, para quem ele quiser. Se ele resolveu dar para nós, então é nosso. Então aqui o Urashi ele já assume que as pessoas que não são do povo judeu também vão conhecer esse texto. E isso vai ver como algo de um testamento. E por isso que também o Urashi acaba trazendo para nós que o objetivo desse texto, na verdade, não é contar a ordem cronológica da criação. Ele traz, tipo, vários exemplos, eu não vou trazer todos eles aqui, porque, tipo, nós gastamos umas 3 horas da outra vez, só para trazer todos esses exemplos aqui. 2 palavras. Duas palavrinhas deu 3 horas. Porque, deixa eu explicar para ele rapidinho, vai demorar um minuto. Você fala, Bereshit. Bereshit, se você ver a palavra, são 2 inícios. Bere, 2. Shit, início. Então o que acontece? São 2 inícios. Se você ler na Bíblia, Deus iniciou tal, né? A criação do mundo, fez a luz. Só que se você trazer Bereshit, são 2 inícios. Que quer dizer, é o início do mundo terrestre e do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é ligado ao mundo terrestre e vice-versa. E só que isso aí não é falado. Porque o hebraico não é traduzido no pé da letra em português. Entendeu? Então são coisas que você vai ler e vai morrer saber. Exatamente. Quando o Urashi ele traz para nós qual é a palavra que quer dizer início, ele traz para nós aqui em hebraico, a palavra início, ela quer dizer, olha lá, aqui ó, Barishonam. Barishonam, na realidade, é no início. Porém, Bereshit, na verdade, só Reshit é a palavra, que quer dizer início. B quer dizer 2, tipo, Bet, a letra Bet tem o valor numérico de 2, são 2. Então, tipo, na verdade são 2 inícios. O Bet também ele tem uma forma, um desenho, né? Eu tinha falado sobre aquela hora lá, eu falei sobre que Deus criou as formas quando ele fala, né? Então, quando ele cria a letra, ele também criou a forma da letra. O Bet, ele tem uma... Ó, essa letra aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um pezinho para trás. Querendo dizer o seguinte, para frente você consegue entender. Mas o que aconteceu antes, só tem um pezinho. A gente pode aludir, jamais compreender de verdade o que realmente tem atrás. Essa aqui é a letra B, tá vendo? Faz um Czinho e ela tem um perninho lá de trás. Esse aqui é de capítulo 1, verso 1. B, que é tipo de 2. Reshit é a palavra que é início. Aqui o Urashi traz essa explicação aqui, né? E aí ele ainda explica para nós sobre essa parte da forma cronológica, que tipo não está em forma cronológica. E ele acaba trazendo vários exemplos, ele traz vários exemplos em vários versos diferentes da Torá. Ele traz em Salmo, em Êxodo, em Provérbios, em Jeremias, 2 vezes em Jeremias, uma outra vez no 10 de Gênesis, outra vez em Deuteronômio, só que agora é no 18 e Oséias. Não, em Deuteronômio 18 e em Êxodo 12. E Oséias 1, 2. Ele traz vários exemplos sobre quando aparece essa palavra início, começo, e ela não aparece como Bereshit. Ela simplesmente começa como Reshit, Bereshonan, Barishonan, e não Bereshit. Bereshit é uma palavra tipo única na Torá. Ele acaba explicando também que na sequência disso daí, quando fala que Deus criou, ele acaba explicando também que na realidade não está de forma cronológica, que um evento está antes do outro. Ou seja, de repente fala que Deus criou só o céu e a terra, do nada já existe o mar lá. Tipo, não explicou quando ele criou o mar.
Se fosse atribuir, tipo, o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas, mas se fosse para atribuir uma ordem cronológica, ele deveria dizer então que o mar foi criado antes dos céus e da terra. Ele também abre esse versículo para a gente ficar pontual no momento que nós estamos agora. Ele abre esse versículo e ele explica para nós também o que quer dizer a palavra, aqui ó, o que quer dizer a palavra céus, firmamento. Céu em hebraico é Shammai. Lá vem Urashi, como sempre, ele vem querer explicar o que é céu. Então, quando Deus fala que Deus criou o céu, o que está criando ali? Então ele traz assim, em hebraico, Shammai, essa é uma combinação das palavras Sa e Mai. Carrega Sa. Mai é água, ou mar em hebraico. Água. Carrega água. Esse comentário ele trouxe em Bereshit Rabbah, no Talmud, capítulo 4, verso 7. Shammai também ali a água, mas você pode ler, porque lembra que o hebraico não tem vogal, então você pode ler também como Esh Umay. Quando você lê como Esh Umay, fogo, Esh Umay e água, o Urashi explica na Haggadah 12a, quando fala 12a, é que o Talmud ele funciona assim, tipo, você tem uma página, tipo, essa página é 12. Aqui vai ser A e aqui vai ser B. Então 12A vai ser a parte da frente. Se fosse 12B, seria a parte de trás, tá bom? Claro, não precisa compreender bem isso, mas tipo, ele misturou fogo e água. Aqui o Urashi está já explicando que a palavra fogo e água, Esh Umay, que está dentro da palavra Shammai, você pode pronunciar assim, não tem vogal. É por tradição que a gente sabe como a palavra é, através de os mestres cantarem a Torá. Não tem pontuação na Torá. No rolo de Torá, não tem essa pontuação que a gente está vendo aqui. Ó. Essa pontuação não existe. Entendeu? Ela só a letra. Então, como que o rabino sabe quando está perguntando, quando está respondendo no rolo da Torá? Ele sabe através do cântico que vem desde Moshe Rabbeinu, o mesmo cântico, a mesma entonação. E assim que ele sabe. Quando um terminou de falar, quando é o outro que está falando, e não quando um só está adicionando um comentário, adicionando uma segunda pergunta, um segundo comentário naquele mesmo texto, e já que a outra pessoa pronunciando todas essas coisas que fica evidente para nós em português através da pontuação, né, sinalização, ponto final, essas coisas assim, como no hebraico não existe isso, tudo isso é através de uma tradição oral. Então o ponto aqui é que é impossível conhecer o hebraico, conhecer a Torá, ou dizer que conhece a Torá sem estar conectado com a tradição oral. Isso aí tipo, é a maior, tipo, devaneio que uma pessoa poderia ter. Por mais que a Septuaginta ela foi traduzida pelos gregos, quando eles traduziram a Septuaginta, a gente chamamos isso de Rumash, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Porque Septuaginta é em grego, né? Rumash está em hebraico. Quando fala que foi traduzido pelos gregos, né? Não foi que os gregos traduziram, é só a gente olhar lá, fala que os gregos pegaram os mestres e mandaram eles traduzir. 70 mestres. Todos eles traduziram a mesma Torá. Ou seja, eles tinham certeza que iam traduzir Torás diferentes, tipo 70 Torá. Mas não, todos eles tinham a mesma tradição, desde Moshe Rabbeinu até aqueles dias, e assim foi traduzido. Ou seja, tudo aqui vai basear também numa tradição oral. A gente não vai ficar longe da tradição oral. É impossível conhecer a Torá sem querer aceitar a tradição oral. Tanto para conhecer a explicação dos mandamentos, como para explicar por que Deus pediu tal mandamento, ou até mesmo para a gente poder simplesmente entender o que o texto está querendo dizer. Então aqui o Urashi traz essa explicação, fogo e água. Fogo faz parte de um elemento que sempre quer subir e se elevar. Esse é o desejo que a alma tem de voltar a Deus. O desejo que a própria criação tem de voltar a ser única com Deus. Jamais ao contrário. É o desejo de ser um indivíduo, de ter prazer. Ela vitaliza e faz as coisas crescerem. Ela dá vida às coisas, mas ela não é da natureza da água se elevar. Ela precisa de muita luz para ela se elevar, ela precisa de muito fogo para ela se elevar. Ela, por ela mesma, ela sempre desce, ela sempre escorre, ela sempre tem esse movimento de dar vida, ter prazer. Então, fogo e água, o que é o céu? Um lugar lá onde a sua conexão com Deus, a sua vontade de se conectar com Deus e o prazer que existe de você ser um indivíduo naquele ambiente, naquele domínio, é eterno. Isso quer dizer Shammai. Bem, agora vamos passar para uma outra parte que o Urashi trouxe para nós, que é o seguinte.
Então até aqui onde nós leu, foi tipo, Deus criou os céus e a terra, até aqui onde nós trouxe, tá? Agora, o que acontece depois é o seguinte: no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a profundeza, mas o Espírito de Deus movia sobre a superfície. Bem, aqui vem Urashi e traz para nós o seguinte: sem forma e vazia, Tohu Vavohu. Vavohu. Tohu Vavohu, o Urashi explica o seguinte. Primeira parte. Tohu vem como sem forma, né? Ele utiliza uma palavra que significa espanto. Tohu é uma situação de espanto. Urashi até utilizou no francês uma palavra chamada também astordição, no francês medieval, que significa espanto. Isso é Tohu. Tohu é algo que você olha, mas te dá um espanto. Esse era o segredo que eu falei do hebraico. As palavras têm suas próprias intenções. Não é só que existia um lugar vazio, mas é vazio ao ponto de ser espantoso. Vazio é desolação. Tohu, o vavohu, o vazio é desolação, desolado. Quando fala que algo está desolado, quer dizer que já tem algo lá. Se tivesse algo vazio, então é uma contradição. Se você fala que é algo vazio, só vazio, não precisa ter, como falar, desolação. Quando Urashi ele explica para nós que sem forma vem da ideia de algo que é espantoso, e vazio, que ele traz que é algo que está desolado, quer dizer que já tinha algo lá. Aqui vem os mestres da Kabbalah e explica: existiu um mundo anterior a esse, que se quebrou de tanta luz divina. Esse mundo é chamado de Tohu Vavohu. Então, quando fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele criou tudo. Deus criou tudo já. Mas não quer dizer que aquela criação continuou. A gente já tinha explicado isso na aula anterior, porque o Urashi traz o seguinte, ele traz assim, Deus criou. O verso, o nome utilizado pelo Criador não é o tetagrama, o Shem Havaiá, o Yud, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei, né? Na verdade, quem vem é o nome de Elohim. Para não falar certo, é Rim, a gente troca para Kim, coloca sempre um K. Então, geralmente até nos tetagramas a gente coloca um K no tetagrama, fica Yud, Kei, Vav, Kei. A gente faz isso daí, para não precisar pronunciar o nome de Deus, porque é proibido. Por isso que eu vejo escrito às vezes assim. Vai estar tipo YK, V ou WK. Às vezes tem VK, às vezes é WK, depende. Se estiver traduzindo do inglês, pode vir como WK. Se estiver traduzindo do português, vai vir como WK. Como VK. Então fica YKVK. Né? Acho que você tem aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Não, aqui ele vai trazer, acho que com... aqui ele traz como H mesmo, né? Que rei seria tipo H, né? Seria tipo esse nome aqui, tá? Esse nome. Assim. Esse aqui. Em hebraico, né? Esse nome, a gente nunca pronuncia esse nome. Mesmo quando ele está escrito explicitamente esse nome, a gente troca por outro nome, que é o nome de Amonai. Tracinai. A gente muda isso para esse nome ou para Hashem. Nas rezas a gente troca para Amonai, não para Hashem. Nos cânticos existe quem troque para Hashem. Tá? Então deixa eu ver, ó, o nome de Amonai. Deixa eu ver quando que aparece aqui. A escrita também que eu vi alguns que escrevem Amonai, é por isso então também? Com B em vez de D? Eu não tinha visto já, eu só tinha visto com M, mas boa.
Então sempre a gente modifica para Bom não saber que precisar às vezes pronunciar tá lendo certo. e lê, Quando você tá enquanto falando- a escrita certa, você pronuncia quando tá lendo, Quando você estiver lendo um versículo inteiro, você pode pronunciar. Então, se você tiver, por exemplo, tá aqui, ó, né? Tipo, aqui tá lá, ó. Então, vai tá. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Quando eu leio um verso inteiro, eu pude falar o nome dele. Mas para nível de explicação, a gente sempre troca, tá? Então, tipo, não é que a gente não vai usar esse nome, mas é que somente em ocasiões apropriadas, né? Tipo, durante a reza. Aqui, por exemplo, se eu tiver 2... Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é o nome em hebraico do Criador. Tá? Então, na verdade, tá os dois nomes juntos aqui, tá bom? Esse aqui é o Yud, é esse pontinho aqui em cima. Esse aqui, o Rei, é esse, parece um L de ponta cabeça com pontinho embaixo. Esse aqui parece só um risquinho com um tortinho em cima, é o Vav. E o último, de novo, é o Rei. Então, esse é o tetagrama, o famoso tetagrama na Torá. Esse aqui é Yud, é esse pontinho aqui. Esse parece um L de ponta cabeça com pontinho embaixo, é o Rei. Esse aqui é o Vav. Esse aqui, de novo, que é igualzinho, um L de ponta cabeça com pontinho embaixo, é de novo o Rei. Esse é o tetagrama. Do lado dele aqui, ó, tá o nome de Elohim, tá? Então tá aqui o Aleph Lamed, né? Rei Yud Men. Esse é o nome de Elohim, um nome com 5 letras e não com 4 letras. Aqui tá vendo que os dois nomes tá junto, que faz parte do que o Urash está dizendo aqui para nós. Ele falou o seguinte: não é o tetagrama, o Todo-Poderoso, e sim Elohim, geralmente conhecido como Deus. Pois no início era a sua intenção criar um mundo com atributo de justiça. Mas ele percebeu que o mundo não iria suportar esse nível. Assim, ele fez preceder o atributo de misericórdia, que é o nome de Amonai, né, o tetagrama, combinando com o da justiça. E essa é a razão pela qual está escrito mais adiante, que é onde eu mostrei para vocês, né? A Shem, o tetagrama, Elohim, o Todo-Poderoso, revelando-se via ao atributo de misericórdia. Deus, revelando-se via o seu atributo de justiça, fez os céus e a terra. Então, aqui mais para frente, o texto muda e fala o seguinte, olha, Hashem, Elohim, criou os céus e a terra. Mas aqui, quando fala que da primeira criação, fala que só o Elohim é que criou os céus e a terra. E aqui a gente aprende o seguinte, já houve uma criação. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, que Deus fez a luz, mas, por exemplo... Então seria o que? A segunda criação? Exato. Mas não é só... Eu vou explicar com mais calma, mas só para você entender. Nesse primeiro momento aqui, onde Deus criou tudo já, certo? E ficou uma desolação, ou seja, aquilo não conseguiu continuar, quebrou. Ou seja, teve tanta luz que aquilo se quebrou. Esse é o mundo de Torro. Nesse momento, Deus colocou tudo lá, mas aquilo não aguentou a presença divina. Então foi a primeira criação. Por isso que lá na frente a gente vai ver, quando começa a contagem dos dias, que na realidade o Sol e a Lua só vai aparecer bem depois. Mas no primeiro versículo está falando que Deus já criou a luz. E agora? Ela não está de forma cronológica, mas sim está contando. O objetivo da Torá, segundo Rashi, é o seguinte: não é contar o que aconteceu, como aconteceu, e sim por que estava acontecendo. Por que Deus estava criando o mundo? Porque Ele queria entregar a Torá. Para que Ele queria entregar a Torá? Porque Ele queria o povo judeu. E por que precisa existir o povo judeu? Porque Ele queria criar uma moradia nos mundos inferiores para Ele habitar. Então isso é um conceito que não dá para me explicar segundo aqui o texto, eu teria que sair, mas para me resumir, não deixar ninguém perdido, só existe Deus. O de Mivador é um verso em Deuteronômio onde diz, só existe Ele. Então só existe Deus. Não existe espaço, nem profundidade, nem tempo, só Ele. Então Ele faz com que exista uma contração, Ele se contrai e cria um ponto, um Yud. E desse Yud, Ele começa toda a criação dentro desse ponto.
ele cria um ponto onde ele é diminuto, onde ele é fraco, vamos dizer assim, onde ele não está totalmente preenchido. Esse ponto onde Deus não é preenchido, então ele, através dessa forma dele ter se contraído, ele criou um espaço. Então ele desce um raio de luz, e assim forma o Yud, e aí vai descer todos os mundos. E aqui a gente começa a entender o que é isso tudo. Isso tudo é Deus. Onde está o universo? Em Deus. Não é que Deus está no universo, o universo está em Deus. E por isso que a máxima, tanto do Zohar quanto do Tânia, né? O Zohar traz isso numa linha só, mas o Tânia traz isso como uma máxima, o Hassidut traz isso como uma máxima, que é o seguinte: existe uma trindade, o homem, a Torá e Deus. Ambos são intrinsecamente conectados e ligados. Tudo é Deus, tudo está na Torá. Sendo assim, quando Deus ele diz que ele está se revelando, quando ele está colocando a essência dele, a vontade dele, vestida em mandamento, vestida em histórias, em metáforas, para nós entendermos que isso aqui não é um livro de história, mas sim são lições de aprendizado para a nossa vida, segredos para o futuro e formas de descobrir o passado. Também esses mesmos segredos são encontrados dentro do corpo humano. Da mesma forma que a Torá é estruturada, o corpo do homem é estruturado, o próprio tetagrama é estruturado. Se vocês visualizarem, por exemplo, o tetagrama, ele tinha uma letrinha Yud pequenininha. Embaixo dele tinha um rei, era como se fosse um L com uma perninha. Cria como se fosse uma cavícula, 2 bracinhos. Você tem o Vav, que cria literalmente o tronco. O outro rei, que cria literalmente a bacia do corpo humano com as 2 pernas. E assim a gente diz que o homem é o Seller Elohim, a imagem de Deus. Não é a imagem de Deus porque Deus não tem imagem, mas a imagem que ele se revela, que ele se apresentou. Como ele se revelou nesse mundo? Através do tetagrama. Tudo vai estar ligado ao tetagrama. Toda a Torá, e é claro que a gente vai aprendendo isso com o tempo, todos os 603 mandamentos, tanto os positivos, 248 por positivo, quanto os negativos, que vão estar ligados aos órgãos, aos 248 órgãos do corpo, quanto os proibitivos, que vai estar ligado aos tendões e às veias do corpo. Vai estar tudo vitalizando, de certa forma, tanto o mandamento, a lei, tudo vai estar vitalizando dentro do tetagrama. Mas ainda isso é imperceptível. Muito perfeito. No texto. Porém, conforme a gente vai se aprofundando na Torá, cada vez mais o tetagrama se faz importante, relevante, intrínseco, e começa a fazer com que nós perceba que a ligação entre que a Torá é Deus, que a forma desse corpo também é Deus, e que tudo isso é Deus, que Deus é tudo e tudo é Deus, se torna revelado. Ao ponto que não existe diferença entre matéria e espiritual. A matéria é algo espiritual. E aqui nós começamos a entender esse conceito. Quando fala Bereshit, coloca o Bet depois da palavra Bereshit, dizendo que tem 2 começos. Nós também lembramos de Chokhmah, um insight, a ideia, a primeira ideia. Quando vem a iluminação, esse é o momento que tem aquela raio de luz, a iluminação veio. Ou seja, Deus criou tudo. Literalmente Deus criou tudo. E agora mais para frente, ele vai começar a colocar as coisas em seu lugar, binar. Ele vai começar a organizar as coisas através de dias e através de outros mundos. O Talmud vai contar para nós que toda vez que aparece um Vav na frente, por exemplo, aqui está Et Hashamai, depois tem Vita Et Haaretz, tá? Ve Et Haaretz. O Talmud vem contando que cada Vet é um mundo novo. Isso forma que o nosso mundo já é a 10ª criação. Mas o objetivo da Torá não é simplesmente contar quanto tempo faz que Deus criou tudo isso aqui físico, os 15 bilhões de anos que a Kabbalah chegou. Mas sim, o objetivo é por que Deus está criando tudo. Qual é o objetivo de Deus? Por que ele desejou isso? Ele sendo um doador, ele queria que alguém recebesse. Por que algo tem que receber dele, sendo que ele é o infinito? Um doador infinito. Então ele cria algo que não é, como vou dizer assim, finito, mas que está ligado, não é infinito, mas que está ligado ao infinito. Algo finito ligado ao infinito. E é isso que nós estamos vivendo agora.
primeiro versículo está falando da ideia. Deus tem uma ideia. Deus executa de certa forma, isso é espiritual. Deus executa de forma espiritual, tipo, toda a criação. E agora, mais para frente, ele começa a realmente organizar, colocar cada coisa em seu lugar. Então a gente não pode levar esse texto agora ao pé da letra. Eu já tinha falado para ele, no encontro passado, esse texto é uma profecia. Moshe conhecia Deus. Moshe conhecia a inspiração divina. Moshe conhecia Kabbalah. Moshe já tinha intimidade com Deus. Quando Deus se apresenta para ele e vai falar da Torá, não está falando com uma pessoa que é desconhecido, que ele tem que explicar cada detalhe. É alguém que já conhecia. A profecia é uma forma de uma mensagem que é íntima de alguém que já conhece. A Torá, ela acaba sendo trazida dessa forma tão grande, tão inspirada. Porém, quando vem escrever ela acaba sendo colocada de uma forma que até mesmo uma pessoa mais leiga, que tenha realmente um apetite, uma vontade de se conectar, os céus vão ajudar ela a se conectar. Então diz assim o verso, sobre a face das profundezas, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia e sem forma, com escuridão, sobre a face das profundezas, sobre a face das águas que cobriam a terra. Aqui nós temos uma imagem que o Urashi deixa para nós, sobre o que é esse conceito espiritual. A gente já falou que prazer está relacionado com a água. Porém, o Urashi conta para nós que a água cobria toda a terra. Não tinha terra. Tinha terra debaixo da água. Aqui nós aprendemos um outro conceito. A terra é algo que é fixo, imóvel. É literalmente aquele valor intrínseco que a pessoa tem, mas que ela não deseja trabalhar. Quando a água cobre toda a terra, ela não tem como germinar a vida. Mesmo quando a gente está no mar, a gente encontra a vida nos recifes. Onde tem pouca água. No lugar onde tem muita água, não é tão bem assim. Existe escuridão, existe desolação, existe vazio. O que acontece aqui é que o prazer daquilo que foi criado se quebrou. Foi algo que assustou e se quebrou. Recebeu tanto Deus que não tinha com quem compartilhar. O prazer foi tão grande que encobriu. Como que você vai contar? Deus se revelou para a sua criação. A criação não tinha com quem compartilhar isso. Não tinha algo menor, não tinha algo inferior para ela compartilhar isso. Então ela ficou encoberta nessa água, no prazer. E sendo assim, o que aconteceu? Ela se quebrou. Foi o caos, a desolação, o vazio. E por mais que o Espírito de Deus ainda estava vitalizando, ou seja, não é que estava desconectado de Deus, mas existia tanto prazer em estar próximo de Deus, que houve o caos, a desolação. Urashi nos conta então o que acontece em seguida. O Espírito de Deus pairava, o trono de Deus estava suspenso no ar e flutuava sobre a face das águas, com um sopro da boca de Deus. É claro que é uma metáfora, Deus não tem corpo, Deus não tem boca, Deus não tem nada disso, é uma metáfora. Assim como água é uma metáfora para prazer, e terra é uma metáfora para indivíduo, ou seja, o indivíduo, a criação, estava imerso em tanto prazer que não teve como prosperar, e assim se quebrou, ou seja, faltou ocultamento, faltou Deus se ocultar ainda mais, criar novos tzimtzum, novas contrações, novas camadas, e assim o que acontece da boca de Deus, sobre o comando de sua palavra, tal como uma pomba que sobrevoa o seu ninho, a couver em francês medieval. Aqui a gente aprende o seguinte: esse texto, ele está contando o seguinte: Deus teve uma ideia, vamos dizer assim, só para a gente contextualizar, e ao tentar começar a vitalizar essa ideia, aquilo recebia tanto dele que não podia existir como um indivíduo,
Ela ficava imersa num prazer que era vitalizado por Deus. Hoje, nosso mundo, ele também é conhecido como alma de Shikra, quer dizer, em aramaico, o mundo da mentira. Ou seja, houve tantos sinsum, tantas coberturas, que o Talmud conta para nós, porque a Vut também conta para nós, que é como se Deus não existisse. Mas naquela época não era assim. Deus era todo revelado. Eu tenho um exemplo para dar, que é o seguinte. Imagina que você está na frente dos seus pais e você é uma criança, claro, né? A diferença da criança para o pai, o indivíduo grande. Na frente da criança, na frente do pai, a criança, ela tem menos expressão. Por exemplo, ela nunca vai fazer uma coisa errada na frente do pai. Ela está na frente do pai, ela vai fazer certinho, ela vai terminar o pratinho na mesa, ela vai falar Deus abençoe, ela vai levar, vai colocar o pratinho na pia. Mas se ela estivesse sozinha, talvez não ia ser bem por aí. Talvez o prato ia ficar em cima do sofá, já vamos imaginando, né? E a pessoa teria mais liberdade. Como Deus estava tão revelado, o prazer de servir a Deus, de estar conectado com Deus, de adorar a Deus estava tão revelado, que aquilo perdeu o objetivo. O indivíduo para Deus é importante. Você ser você mesmo é importante. Inclusive tem uma frase, acho que é do Reb Narma, que fala: só posso entender você quando eu for eu mesmo, você for você mesmo, quando você for eu for você, e assim vai. É uma frase complicada, dá um Como é que nó é? no Fala cérebro, para entender. dá um nó no cérebro Fala quando isso, eu for senão eu passa mesmo, batido, e aí vai quando você for você mesmo. Ou seja, a ideia é o seguinte: o indivíduo é muito importante. Foi uma coisa que na Torre de Babel tentaram tirar. Tentaram roubar isso daí. Tentaram uniformizar. Vamos colocar um uniforme em todo mundo, certo? Todo mundo é Cimentos, Logismax, todo mundo é A1, todo mundo é, né? E o que acontece quando faz esse tipo de uniformização, o indivíduo perde o valor. Ele já não pode expressar a essência dele. O Baal Shem Tov, ele explica para nós algo maravilhoso. O Baal Shem Tov era um Rebbe, né? Inclusive é o pai do Hassidismo, e com ele aconteceu uma coisa diferente. Ele priorizou as pessoas que não tinham compreensão, que não tinham entendimento profundo da Torá, que eram leigas da Torá, pessoas às vezes que não tinham estudo. Baal Shem Tov, ele dava mais honra para quem não tinha estudo do que para quem tinha estudo, e de certa forma teve um dia que ele foi indagado. Não que perguntaram para ele, mas as pessoas, elas se sentiram mal. Poxa, chega os pobres aqui, o Washington dá aquela honra, presta aquela homenagem, dá presentes, e dá não sei o que, e dá da taça dele, e dá do pão dele, e como assim? Não é assim? Ele é o Baal Shem Tov, ele é o Rebbe, ele é o rei, nós temos que honrar ele, essas pessoas têm que honrar ele. Ele foi ao contrário, ele que presta honra para os pobres, que eu não estou entendendo. Então houve no coração dos seus alunos, que todos eles eram grandes rabinos também, eles estavam quebrantados. Como assim? Em vez de ele passar tempo aqui com nós e tal, e não. Chega numa noite, o Baal Shem Tov começa a cantar alguns nigum, né? São cânticos judaicos em volta de uma mesa e tal. E passa algum tempo, o Baal Shem Tov pede para todo mundo fechar os olhos, darem as mãos. Todo mundo deu as mãos, fez aquele naquela mesona, pá. E de repente eles começaram a escutar uma reza. A reza de uma pessoa que não conhecia a Torá. Era de uma pessoa que não tinha nenhuma conexão com Deus, no sentido de conhecer os textos, os nomes sagrados, mas mesmo assim, ela no individual dela, na forma de se humilhar dela, ela conseguiu trazer frases de elevação do Terrilim, do Salmo, ela conseguiu trazer frases profundas, e que todo mundo sentiu que aquelas orações estavam sendo aceitas nos maiores palácios do Jardim do Éden, direto sendo recebidas por Hashem. E todos eles entenderam. Quando você é você mesmo, você é capaz de revelar algo que ninguém mais pode. É claro que o conhecimento é uma obrigação. Nós temos que estudar a Torá. O homem é obrigado a estudar a Torá. Para o Hashem, isso é uma obrigação, sim. Mas nós não podemos perder a individualidade.
Isso não quer dizer que, tipo, você tem que dar ouvido ao seu ex-carafa, a um animal, claro, né? E sair fazendo tudo que desejo que toca no coração, né? Deus nos livre. Mas sim que, tipo, não é que você vai virar um robô. Não é que você tem que ser um robô. Algo programado. Que tá na frente do pai, preciso fazer desse jeito. Você tem que ser capaz de expressar a si mesmo. Foi isso que naquele momento esse texto está dizendo. A criação não conseguia se expressar. A falta de expressão, por um prazer de estar diante de Deus, ela perdeu o individualismo dela e se quebrou. Essa é a ideia que a Torá está dizendo aqui. Na verdade, nós não estamos vendo uma criação, nós estamos vendo já uma destruição, uma decadência. Foi assim que as coisas começaram. Bem, não é só na ciência que a gente descobre que a destruição causa a construção. É uma regra geral mesmo na Torá. Continua-se o texto e o texto fala assim: Deus chamou a luz dia. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui. Deus disse: seja luz, e a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa. Deus separou entre luz e a escuridão. Deus chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi manhã, dia 1. Aqui a gente tem um outro problema. A Torá podia dizer tipo primeiro dia. Todos os outros momentos vai falar segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. E assim vai. Todos os outros. Sexto dia. Mas aqui fala dia 1. Aqui é o seguinte. Dia 1. Diz assim: muitos mestres da lei tratavam de conciliar data da era hebraica com as últimas quando ela terminava e a outra iniciava, e concluía o versículo repente esta frase duas vezes. E, tipo, dia 1 e já traz o outro. Ou seja, se deixa oculto essa ideia de dia 1 e não de primeiro dia. O que quer dizer o seguinte: dia 1 quer dizer o seguinte: naquele período, não é um dia, uma metáfora aqui. Naquele período só existia Deus. A criação ainda não era um indivíduo, lembra? Ela estava imersa em prazer, não podia se expressar ela mesma. Só era Deus. E esse é o momento que a Torá fala o seguinte: não existe anjos aqui ainda. Porque dia 1, querendo dizer o seguinte: só existia Deus e não existia nenhum outro com ele. Então, nesse momento, por mais que a gente feche os dois versos e não para nele, aqui a gente aprende isso aqui também. Dia 1, só existia Deus. Nesse, vamos dizer assim, não quero dizer momento, porque é complicado, mas nesse período só tinha Deus. Mais nada. Deus e Ele mesmo. Aí vem e nós aprendemos assim: Deus disse, né, seja luz, a luz surgiu, Deus viu que a luz era boa e separou entre luz e escuridão. Aí vem Urashi e conta para nós: Deus viu que a luz era boa e separou. Para entender esse versículo é preciso fazer uso das palavras da Agadá. Ele viu que não era adequado para os ímpios, para as pessoas, rachá, para os pobres,
não pobre, mas pobres de Deus, utilizarem dessa luz. Por quê? Porque ela tiraria o livre-arbítrio deles. E ele a separou para os justos, para os tzadikim, no futuro vindouro, para entregar para eles no mundo vindouro. De acordo com um significado simples, pode-se entender da seguinte forma: e ele viu que a luz era boa, e não era adequado que as trevas estivessem misturadas. Assim ele estabeleceu para que o seu período de dia e para outro o período da noite. Então, aqui nós aprendemos o seguinte também. Quando a gente vai pegar esse texto, a gente aprende que estava escuro, era noite. E depois Deus fala, haja luz, então se inicia, mas já tem criação. O calendário judaico vai começar no período noturno por causa disso. Começa-se à noite, ao pôr do sol. Entendeu? E vai até o pôr do sol do outro dia. Nós aprendemos duas lições. A regra do calendário, Deus estava sozinho, e que dia não quer dizer dia, mas sim um período da criação. Naquele período da criação, não que é dia que existia sol, essas coisas, naquele período da criação, Deus resolveu separar aquilo que ele tinha criado. Ele criou algo que não daria para ele dar livre-arbítrio e entregar aquilo. Uma coisa aniquilaria a outra. Então, sendo assim, ele separou por períodos. No período do crescimento, do desenvolvimento da criança, nós damos leite para ela. Somente quando ela cresce, fica forte, a gente dá vinho e carne para ela. Ou seja, por enquanto não estão aptos ainda para receber essa luz. Então, para um próximo período, para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, para o futuro vindouro, ele vai entregar. Qual que é a recompensa do justo? Essa luz. Todas as outras coisas vão ser derivações dessa luz. Aí a gente vamos ver o seguinte, o texto da Torá pega e continua dizendo o seguinte. E foi noite e manhã, dia 1. E foi noite e manhã. Ou seja, a noite sempre vai vir primeiro. Deus disse, seja um firmamento. Aqui Urashi vai contar para nós uma outra coisa, uma outra expressão para nós. Não está dito no firmamento, mas acima do firmamento. Porque elas, as águas, os desejos, os prazeres, estavam suspensas no ar. Midrash do Salmo 19, verso 4, Terrilim. Porque não foi utilizado a expressão aqui, ó. Por que não foi utilizada a expressão que era bom? Porque Deus faz isso um verso atrás. Ele fala o seguinte: quando Deus faz o firmamento, ó, que o firmamento seja reforçado, pois embora os céus houvessem sido criados no primeiro dia, eles ainda estavam frescos e só se consolidam no segundo dia. Ou seja, não existe realmente um céu até o segundo dia. Por força da expressão de Deus, que disse, seja firmamento. Isso é, que no meio do dia e no segundo dia, eles ficaram firmes, em decorrência da repreensão do Criador. Como alguém que se desloca e se levanta por causa da repreensão de quem o intima. Então, a gente tinha visto que ele criou o Shammai, mas não criou o firmamento? Ou seja, não estava terminada ainda a criação. Fala assim: seja firmamento entre as águas. Entre as águas, o Urashi diz, no meio delas, no meio das águas. Targum, isso tá. Pois existe duas separação entre as águas superiores ao firmamento e as águas inferiores ao firmamento. Essas águas, como podemos falar, nuvem e água do mar. É claro que não é disso que o texto está falando, mas sim de desejo. Desejos que são masculinos e desejos que são femininos. Prazeres que são masculinos,
e prazeres que são femininos. Em outras palavras, nós estamos pegando as mesmas palavras que está escrito no Sefer Yetzirah, só que agora está na Torá. Você entende? É a mesma coisa, a mesma divisão, só que agora olhando direto do hebraico. Ele traz o seguinte: ter personalidades superiores e inferiores. Aqui, ó. O firmamento, assim como existe o firmamento das águas que estão sobre a terra, disto se conclui que a mesma permanece suspensa por ordem do rei, por ordem de Deus, vamos dizer assim. Bereshit Rabbah 4:3. Quando diz o texto: e disse Deus, seja um firmamento dentre as águas, e ele dividirá entre as águas e águas. Deus fez o firmamento. A frase Deus fez o firmamento vem depois de seja firmamento. Ou seja, como se fosse uma conclusão. Aí diz Urashi o seguinte: ele retificou a sua posição, que é o significado do termo fazer, assim como no verbo e fará, emendará suas unhas. Fará, emendará as suas unhas. Ele traz aqui um exemplo para nós. Aí diz o seguinte, o texto continua e fala assim: Deus fez o firmamento, ele separou as águas abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim foi. Deus chamou o firmamento de céus. Só que o que acontece? O que nós não vimos aqui, a mesma coisa que aconteceu quando Deus criou a luz. E viu Deus que a luz era boa. Deus não falou isso. O Urashi pega e explica. Não foi utilizada a expressão que era bom no segundo dia, porque o trabalho que envolve as águas ainda não havia sido concluído. Até o terceiro dia. Então, Deus não conclui o firmamento no primeiro dia, e só no segundo dia. Deus não conclui as águas no segundo dia, e só no terceiro dia. E assim por diante. Aí a gente vamos ver o seguinte: apesar de estar sido lido, ter sido iniciado no segundo dia, algo inacabado e incompleto. E não é bom. No terceiro dia, quando ele terminou o trabalho das águas, ele começou e terminou também outro trabalho. Aí então repetiu a expressão, que era bom duas vezes. Uma vez pela conclusão do trabalho do segundo dia, uma vez pela conclusão do trabalho do terceiro dia. Bereshit Rabbah. Então no terceiro dia tem duas expressões que era bom. Para dizer que no primeiro dia também, só que está de forma oculta. Essa forma oculta vem e traz uma outra explicação para nós também. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Terceiro dia. Bem pequena a letrinha, né, Adriano? Muito. Eu fiquei lendo com aquela lupa, aqui estraguei meus olhos. Nós temos uma segunda explicação que é o 20%, seguinte. 20%. A segunda explicação é o seguinte: Deus não disse que era bom, porque nesse dia Deus fez uma forma de existir conserto, tikkun. A criação precisava passar por um tikkun. Então Deus cria um lugar apropriado para conserto. Gehinnom. Já que o purgatório não é algo bom, Deus então ocultou de dizer que era algo bom e só entregou a palavra bom no terceiro dia, duas vezes, uma para o terceiro dia, uma para o segundo dia. Porque por mais que o purgatório, Gehinnom, um lugar de sofrimento, mesmo assim um lugar de limpeza espiritual, de purificação, e sendo assim um lugar de conserto, para que dessa forma todo o ser humano possa conseguir se consertar do seu mau caminho. Não é para ficar eternamente lá. Isso é impossível, né? Bem, claro que o Gehinnom ele vai continuar existindo mesmo depois no Olam Rabá. Então podemos atribuir que o Gehinnom é eterno,
Mas passar uma eternidade no Guerrinon, aí outros 500. Né? Bem, vamos pular essa explicação, porque tem uma outra explicação que eu quero trazer, que é o seguinte. Segundo dia. Oi? Pode falar. Não é uma alma tão ruim que fique no Guerrinon sempre. Ela vai ter que se reparar lá, né? Restaurar. Olha, aqui existe 7 níveis. Eu vou falar assim, tá? Entre aspas, tá? Não é que é isso. Existem 7 níveis de inferno. O Guerrinon é conhecido como talvez um dos, como fala assim, dos mais brutais, por assim dizer. Entende? Não que literalmente é algo que tipo assim, uma pessoa que não tenha mérito possa entrar. Uma pessoa que não tem mérito nem consegue entrar no Guerrinon. Então o Guerrinon não é uma pessoa totalmente desprovida de Deus. É uma pessoa que está conectada de alguma forma. O Guerrinon, em outras palavras, já que eu trouxe esse assunto, eu tenho que explicar. O Guerrinon, em outras palavras, é uma consequência de uma alma, ou que ela transgrediu, ou que ela não cumpriu um mandamento. Ou que ela simplesmente não, como falou, ela não cumpriu com o coração um mandamento. Então, por exemplo, se uma pessoa ela reza, ela estuda a Torá e ela faz isso com alegria, ela faz isso 100% dela, então ela consegue retificar muito do seu corpo, ela consegue realmente servir a Deus, e não como está escrito lá em Isaías: vocês me servem com os lábios, né? Só lábios, mas o seu coração está como uma pedra, né? Ou seja, realmente a ideia da Torá é que nós temos que viver em Shincha Torá, em alegria da Torá. A Torá não é feita para a gente estar em tristeza. É claro que existe um monte de prazeres que vai querer desvirtuar nós do caminho da Torá. E é claro que nós temos que dizer não a esses prazeres. Mas não é chegar na Torá e estar triste. A tristeza é um dos maiores motivos de uma pessoa parar no Guerrinon. Com certeza. O que acontece quando você não tem uma oportunidade de cumprir uma mitzvah, você tem algo chamado de Gingul. Gingul. Seria reencarnação. Voltar para consertar. Então vamos supor que você não conseguiu ter filhos. É possível que, se interromper você, Pode falar. que uma pessoa consiga alcançar o nível de atender a 613 mandamentos? Sim. Existem 2 modos de atender aos 613 mandamentos. Por exemplo, o Bnei Noah não cumpre 613 mandamentos. Ele cumpre 7 mitzvah, 7 leis, 7 mandamentos. E dentro desses 7 mandamentos existem 66 ramificações. Esse é o básico de se entender sobre o Bnei Noah. Então, como é que ele vai estar conectado, né, com Deus, 613 mandamentos? É que eu me lembro que lá nós comentamos, lá no outro encontro, que eram 7 mandamentos, né? E aí o rapaz, que é Bnei Noah, ele tá falando de 613, né? 613. Eu vou explicar isso. A Torá escrita ela é totalmente permitida para o Bnei Noah, certo? A Torá oral, praticamente parte dela é uma necessidade do Bnei Noah ter para entender, como falar, as leis, tipo, entre negociação, entre as coisas, as ramificações que existem dessas leis vão sair daqui. O Rambam, ele traz que todas as leis que fazem parte de Mussar, da ética, também referente ao Bnei Noah. Então, quantas leis realmente o Bnei Noah tem? A verdade é o seguinte: o Bnei Noah tem 7 mandamentos, com 66 ramificações, que vão englobar todas as 613, mas não na forma de praticar as 613, mas na forma de estudar as 613, de conhecer. Sim. Ou seja, ele tem que estar conectado com a Torá. O Bnei Noah, ele tem que estar conectado com a Torá. Por isso que uma das regras do Bnei Noah é dizer, quando você vai fazer a sua declaração, o que você faz na declaração Bnei Noah? O que se diz? Diz assim: eu acredito que a Torá de Moisés é verdadeira
e que Moisés é um profeta da verdade. Por que tem que falar isso? Porque você tem que estar conectado aos 613 mandamentos. Mas não da forma de praticar. O judeu também não pratica os 613 mandamentos. Aqui é um spoiler. O judeu não faz 613 mandamentos. Por exemplo, não tem templo. Se não tem templo, ninguém está fazendo o serviço que faz parte dos 613 mandamentos de Yom Kippur no templo. Ninguém está fazendo o serviço e assim por diante. Mesmo um homem judeu, na época do templo, era impossível ele completar 613 mandamentos. Por exemplo, um dos mandamentos que são... muitos, mas só pra gente entender, alguns dos mandamentos são referentes ao que a mulher tem que fazer. Sim. Se você é homem, como é que você vai fazer o mandamento da mulher? Não vai, é isso aí. Por mais que é total o 613 mandamento, existe algo que a gente sabe até os dias de hoje. Inclusive está no Sidur do povo judeu, isso é a mesma coisa. Existem trechos do Sidur do povo judeu, por exemplo, que eles estão lendo sobre como era feito o incenso. As leis de incenso. Inclusive com todos os detalhes e todas as discussões que também existem. Eu vi alguma coisa sobre. Exatamente, no Sidur. E por que eles estão rezando aquilo? No momento que você estuda sobre algo, é como se você estivesse cumprindo. Quer dizer que o estudo da Torá, ele engloba todos os 613 mandamentos. O conhecimento da Torá conecta a pessoa com Deus, porque ele entende qual é a vontade divina, qual é o desejo de Deus, faz com que a pessoa consiga trilhar um caminho de retidão, de boas ações, de bons atos, mas mais do que isso, ele dá a conexão com a pessoa no nome do Shem Havayah, o tetagrama, Yud Kei Vav Kei, que é através do conhecimento das 603 mandamentos. Então, os 603 mandamentos nem pelo judeu é praticado. Não é bem por aí. Existe mandamento que só uma pessoa que vai fazer um voto de Nasdri vai praticar. Existem outras que é só quando uma pessoa vai para a guerra vai praticar. Se passar 200 anos sem guerra, aquela pessoa não cumpriu aquele mandamento. Como é que ele vai cumprir aquela mitzvah? Ele vai ter que estudar a Torá para cumprir aquela mitzvah. Você entende? Então, uma coisa que é importante é o estudo da Torá. Com toda a dificuldade que isso leva, com toda a explicação da Torá oral que isso acaba sendo necessário, com toda a parte mística, né, que a Hassidut acaba entregando bastante, acaba sendo necessário através disso daí. Você precisa se conectar com esses mandamentos. Isso é um fato. Mas não que você precisa praticar esses mandamentos. Isso é outra questão, né? Por exemplo, a mulher ela tem que também se conectar com os 613 mandamentos, mas ela não pode colocar talit. Uma mulher judia, no caso eu tô falando. Mas ela não pode colocar talit, como é que ela vai se conectar com isso? Ela vai conhecer através da Torá, através dos Midrashim, vai conhecer isso daí. Os judeus só podem se casar com judeus, correto? Correto. Porque senão você misturar muita raça perde o sentido, me parece. Perde o sentido do povo escolhido do... Não. Entendo o que quis falar. Por ser um mandamento. Por ser um mandamento, né? É um mandamento? É um mandamento. Porque ele só tem que casar com judeu? É. Quanto aos Benei, só pode casar com Benei? Benei pode casar com Benei? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Se a gente fosse procurar dentro das 7 leis de Bnei Noah, não estaria escrito que o Bnei Noah não pode casar com uma idólatra, por exemplo. Sim. A gente vai estudar isso. Depois que a gente passar essas primeiras páginas que são falando da criação, que é mais difícil, quando começar a entrar nas histórias dos patriarcas, de Adão e tudo mais, que a gente começa a entender mais. Olha, nós estamos no mundo físico agora, fica mais fácil de compreender a Torá. A gente percebe uma coisa que acontece, que, por exemplo, Jacó não casou com pessoas que era Bnei Noah. Jacó casou com 2 idólatras. Idólatra mesmo, idólatra raiz. Tanto que roubou até os ídolos do pai. Porra! Não, é idólatra. Idólatra avançada. Por mais que depois Jacó conseguiu... Roubou os ídolos do pai. Do pai, não. Eu tenho que levar o meu santinho junto. Casar com o Benoá. Por mais que depois, por exemplo, Jacó, ele conseguiu fazer com que ambas ficassem monoteístas. Elas começaram como idólatras, mas não terminaram idólatra. O próprio Abraão começou idólatra e não terminou idólatra. Ele terminou como o primeiro monoteísta do povo judeu. Um Bnei Noah. Assim que ele terminou. Jacó também era um Bnei Noah, não tinha Torá. Quando que passa a nomenclatura de judeu, depois de Moisés? Quando eles recebem os 613 mandamentos.
Até aquele momento só tinha 7 mandamentos de Noé. E continuou. Depois dele a gente vê na história, na Torá, que tipo, os 7 mandamentos continuaram. Tipo, não foi tipo, abolido, vamos dizer assim. Não. Até hoje, você ainda tem a oportunidade de ver o arco-íris com as 7 cores representando as 7 leis que Deus deu para Noé. Vivo até o dia de hoje. Uma prova incontestável que essas leis não foram abolidas. Não. Por outro lado, a gente fala, poxa, mas se Jacó casou com idólatra, talvez eu possa casar também. Bem, não é bem por aí. Jacó, nesse caso, ele não é um exemplo para Bnei Noach. Ele recebeu uma mitzvah, um mandamento do pai. A gente chama isso de Rabanan, um mandamento do mestre. Que ele tinha que casar com uma pessoa que fosse daquela família. Aqui, esses mandamentos, eles são para determinadas épocas ou para determinadas nações em lugares específicos, onde certas coisas são aplicadas ali por um mestre. Mas não que é uma regra da Torá. Então, tipo, eu não tenho que casar só com as minhas primas e não com as outras pessoas, se fosse ver assim. Entende? Ali é uma ordem que ele recebeu para manter aquela família. Um motivo lógico é por causa que a família é de Shem, de Sem, os pais dos sumérios, o pai dos semitas, o pai dessa família onde vem o ivrim, onde vem o hebraico, estava desaparecendo. Né? Cã estava dominando tudo, por isso que virou Canaã, né? Ou seja, os filhos de Cã estavam dominando tudo, e sendo assim, os filhos de Shem estavam desaparecendo. Então, tinha que se manter uma tradição familiar, a manter aquele sangue vivo. Não é uma lei que nós temos que seguir até hoje. Eu não tenho que casar só com as minhas primas, só com as irmãs, só com as irmãs dos irmãos dos meus pais, coisas assim. Não é bem por aí. Então vamos entender. Como ele recebeu essa ordem, ele era obrigado a casar com elas, sendo elas idólatras ou não. Então ele não é um exemplo. Quem vai ser um exemplo? Exemplo para nós vai ser Iov, Jó, Bnei Noach. Tinha tudo quanto é mulher no mundo, mas ele vai casar logo com Diná, uma monoteísta. Ele, como monoteísta, muito antes dela nascer, casa com uma monoteísta. Então, querendo dizer o seguinte, nós temos que procurar pessoas que repartem da mesma fé em Deus. Mas, gente, você vai abrir a Torá para estudar, daí a pessoa coloca um sertanejão lá para tocar. Não vai te ajudar a estudar a Torá. Não vai não. Não vai trazer iluminação, né? Imagina um funkão. Isso não vai dar certo, gente. Eu pensei que assim, é lógico, isso não precisa nem na Torá. Os valores têm que estar um pouco. Tem que também entrar então é casado. Pra funcionar. É o que eu falo pra ele. Aqui na Torá funciona o seguinte: nós não temos uma obrigação de fazer um contrato civil para dizer que está casado. Ah, não? Não. Amigado com fé, casador. Já é casado. Amigo casou. Para falar a verdade, mesmo. se tiver relação íntima, é considerado um casamento. Entendeu? Por isso que a partir disso já é adultério. Por quê? Porque você já casou. Não, mas eu não assinei nada, não precisa. Por exemplo, Jacob, ele fez festa. A Torá conta que ele fez logo 2 festas. Ele casou com a primeira, na verdade era a segunda pra ele. Aí ele teve que casar com a segunda pra ficar com a primeira. Você vê que o negócio é louco, né? Não foi um negócio doido lá, enganaram ele lá, virou um trem, né? E essa foi a história de Jacó. Então ele fez festa. Mas o pai dele, que festa que o pai dele fez? Veio Rebeca, desceu da jumenta, ele falou: você entra pra minha tenda. Ele já pulou a ideia ali, foi direto para aquilo que a gente chama de a noite de núpcia, né? O momento nupcial do casal, o momento íntimo do casal. Ele não vai fazer festa. É claro que a Torá vai explicar o porquê, ele estava cego. Por que ele vai fazer festa? Porque um cego precisa de festa, né? Mas podia pelo menos para agradar a noiva. Não, a gente pensa nisso ele depois. estava cego. Assim que ele desce do Monte Moriá, assim que ele desce do monte onde hoje é o templo sagrado, né? Da amarração de Yitzhak, né? O que acontece é que ele já desce de lá cego. Pode ver que ele manda o pai dele na frente. Vai na frente. Aí o pai dele corre para casar ele. Por quê? Porque o homem já está cego. Vai saber o que vai acontecer com ele. Quase que já morreu. Nesse ele tinha 39 anos. Com a idade de 40 anos, ele casa. Ele já estava cego.
ele não fez festa. Ela simplesmente desceu, ela viu ele, ela se encantou por ele, ele não viu ela, nem sabe com quem ele casou. Nem sabe. Mas a Torá conta pra nós que ela era muito linda. Então, no Rabá, quando ele poder enxergar, vai ser, tipo, ele vai poder ver a princesa que ele casou. Porém, por outro lado, não quer dizer que ele não enxergava ela. Antes ele não a conhecia. Não quer dizer que ele, tipo, não conseguia ver ela. A Torá conta pra nós, por exemplo, quando Jacó entra na tenda, ele fala o seguinte, que ele sentiu o cheiro do Gan Eden. Mas quando Esav entra na tenda, ele sentiu o cheiro do Guerrinom. Esse era Isaac. Os olhos dele estavam tampados só para o mundo físico. O mundo espiritual, ele via tudo, sabia de tudo, antes de todo mundo saber. Quando ele está naquele momento que ele está amarrado lá e o pai dele vai para emular ele, o que acontece? Acontece que lágrimas de anjos caem sobre os seus olhos, dando a ele a visão espiritual, que acaba inibindo a visão física dele. Não é que ele é um cego, é que ele vai enxergar a sua alma, não o seu corpo. Ele vai enxergar a alma da planta, mas não a planta. Ele é um cego que não é cego. É um cego que vê mais do que quem enxerga. Porque ele vai conseguir até ver a índole sua, o seu passado, o que você fez de certo, o que você fez de errado, entendeu? Por isso que ele, por exemplo, ele se esforçava tanto para trazer Esaú para o caminho da justiça, tentando dar primogenitura para ele, tudo para ele, porque ele queria que Esaú se conectasse com Hashem. Qual que é o motivo disso aí? Não, nada. Qual que é o motivo disso aí? Porque ele sabia que o potencial de Esaú era gigante, era maior do que o de Jacó. O potencial dele, porque ele era determinado, ele era o homem do campo, aquele que fazia, aquele que pegava, fazia, acontecia. Se fosse para ele construir o templo, ele construía, mas nem que fosse para precisar cortar as pedras no dente, não precisa nem ir atrás do Shamir, como fez Salomão, nem que fosse no dente ele ia fazer. Ele queria dar um macero, o dízimo até do sal, que na Torá não se dá dízimo do sal, dízimo de mineral não se dá. Ele queria dar até o dízimo do sal. Ou seja, ele era aquela pessoa que quando ele pegava o pau para fazer, ele tinha aquele negócio de ir até o final. Entendeu? Sempre buscando a grandeza do eu, que quebrava ele. Mas ele era aquela pessoa que era capaz de fazer. Tanto que a gente viu as obras dele. Edom fundou Roma, Roma fundou o mundo de hoje praticamente se inspira em Roma, que está se inspirando em Edom, que está se inspirando em Esav. Que é aquele negócio de fazer o imediatismo, o ter que ser para ontem, e não sei o que, e vamos fazer algo grande para todo mundo ver, e se você não concordar com a minha ideia, eu te mato, mas tudo bem. Esse é Esav. Então, é lógico que Esav tem seus pós e contras. Porém, esse prós dele para o serviço a Hashem, Isaac via que isso para o serviço a Hashem traria Mashiach. Mas é claro que isso nunca aconteceu. Por outro lado, Yaakov se vestiu de Esav. Yaakov foi lá, que ele era o homem da tenda, o homem do estudo, o homem do livro. Não era o homem de fazer, o homem de criar, era o homem da Kabbalah, o homem da Torá, né? Mas, né? Eu não vou carpinar, né? Mas se eu precisar que a grama morra, é só rezar. Se eu precisar que a grama cresça, é só rezar de novo. Eu sou o homem da tenda, não sou o homem do campo, eu não preciso ir para o campo. Não preciso trabalhar com o meu lado físico. Então, Yaakov, ele se vestiu de Esav. Aí Isaac falou para ele, as palavras são de Yaakov. O jeito que ele falou, ele falou assim, o Deus de meu pai me ajudou, me abençoou. Ele faz um monte de discurso divino, coisa que Esav não fala. Porque Esav não coloca o nome de Deus nem nada. Toda vez que Esav fala, é tipo, eu fiz, eu faço, eu. Esav é o eu. O ego evoluído que dele. No latim, se tem uma coisa que mais aparece, é o eu. No hebraico, se tem uma coisa que menos aparece, é Ani, é o eu. Fica bem evidente isso. Então, Yaakov se vestiu de Esav. E quando ele se veste de Esav, ele muda sua alma numa força, numa sorte, numa conexão com Deus tão grande. Quando Yaakov começa a fazer como Esav, mas sem tirar a parte dele de Yaakov, sem tirar as palavras, sem tirar o estudo, sem tirar a Torá. O que acontece? Ele vira o Israel, o gigante. Aquele é um nível inalcançável. Pode ver que Abram para Abraham, nunca mais, quando a Torá transformou o nome dele de Abram para Abraão, nunca mais a Torá voltou a chamar ele de Abram. Não voltou a chamar de Abram, só de Abraham.
Já Yaakov foi diferente. Ora chamava de Yaakov. E toda vez que ele ia ter um tipo de profecia, um tipo de coisa que dava certo, a Torá chama ele de Israel. Ou seja, quem é o Israel? Israel é quase que um nível de consciência dentro dele. Não é que ele conseguia manter isso 100%. Mas ora ele conseguia manter isso, ora ele não conseguia. Ele acabava caindo no nível de Yaakov de novo. Mas quando ele estava no nível de Israel, ninguém podia com ele. Ele era tipo acima do mundo físico, inabalável. Então ele está acima dos outros dois patriarcas também. O nível dele é maior do que os outros dois patriarcas. Bem, vamos deixar por aqui já tem mais de 1 hora aí de... Você gravou o vídeo inteiro? Eu gravei. Vamos deixar.